Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem, vou fazer a correção nesta aula, tá bem? Número 1. Para você, o que é ser criança? Para mim, ser criança é poder brincar, poder estudar e poder aprender sem precisar se preocupar com responsabilidades dos mais velhos. Sem precisar se preocupar com responsabilidade dos adultos, né? É crescer em um ambiente seguro e harmonioso. Qual documento protege os direitos da criança e do adolescente no Brasil? E o direito das crianças no mundo é protegido por qual documento? No Brasil, gente, o documento específico que protege o direito da criança e do adolescente é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mundialmente, os direitos básicos das crianças são protegidos pela Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nós, inclusive, vimos na última aula, né, os 10 direitos básicos das crianças do mundo. O que você acha que deve ser feito para acabar com o trabalho infantil no Brasil? É preciso políticas públicas com ações voltadas para a educação e proteção social das crianças. É preciso também pensar em estratégias que atendam às necessidades básicas das famílias carentes. O apoio da sociedade é indispensável, principalmente quando se trata da proteção e da preservação da criança, né? Da proteção e da preservação dos direitos da criança, para que essa criança ela não seja explorada, né? Número 4. Escolha um dos direitos básicos da criança e faça uma ilustração. Fizeram um desenho bem bonito? Depois eu vou ver, tá bom? Finalizamos a nossa correção, nós vamos entrar em um assunto muito bacana, muito legal, que é sobre a civilização grega e como que era o estudo na Grécia Antiga. Vamos entender também a influência, né, grega na nossa cultura, não é verdade? E vamos fazer algumas comparações sobre a educação tradicional e a educação contemporânea. Tradicional quer dizer a antiga, né? E a contemporânea atualmente. Este mapa aqui, que pessoal, está trazendo para a gente, está mostrando, né? A civilização grega. A civilização grega, gente, ela não era um império, né? Unificado. As regiões elas eram divididas em cidades-estado, em polis. São cidades independentes e muitas vezes essas cidades elas eram rivais entre si. Um exemplo é Esparta e Atenas. Essas cidades, gente, elas vão ter um desenvolvimento econômico, elas vão ter uma organização social e política independentes, cada qual com sua característica. Essa forma de cidade, ela vai surgindo de maneira gradual, não acontece de uma vez, é um processo, é uma construção. A polis era uma cidade fortificada. Fortificada quer dizer protegida, né? Que possuía como principal centro a Acrópole, que era construída em território elevado e que reunia os principais prédios da cidade. Acrópole quer dizer que foi construída no alto, né? Prédio do alto. A Acrópole, gente, ela abriga, né, os principais prédios como o teatro, o templo religioso, dentre outros. Por que que foi construído em território elevado? Para evitar ataques, né? Se houver invasão ao território, a Acrópole ela vai estar protegida. Ela é o principal prédio, né? Ela é o local central da cidade. Vamos falar agora, gente, sobre duas civilizações principais que se destacaram, né, na Grécia Antiga, que foi Esparta e Atenas. Essas duas civilizações, elas exerceram forte influência na nossa cultura também. Por que que elas se destacaram? Por que que não outras se destacaram? São civilizações, gente, são cidades que tiveram um maior poder econômico, um maior poder militar também.
e se destacaram em sua organização social, em sua organização política também. Neste mapa, nós estamos vendo cidades e colônias gregas fundadas entre os séculos 8 e 4 e 6 a.C. Essa região em amarelo é a região que era controlada por Esparta, e essa região aqui mais laranja era controlada por Atenas. Esses estados aqui em roxo eram estados aliados de Esparta. Por que tem o território brasileiro aqui, gente? Para a gente verificar e conseguir fazer uma análise, né, em relação a essa época. Em relação a essa época, o território brasileiro ele não tinha seus limites demarcados, ele não tinha essas fronteiras. Essas fronteiras aqui do território brasileiro, elas foram construídas, né, elas foram acordadas entre os países a partir de 1500, que foram quando os portugueses chegaram aqui neste território. Só lembrando que o Brasil ele está localizado no continente americano, né, na América do Sul. Nessas imagens aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, do que é a Acrópole. E eu trouxe específica a Acrópole de Atenas. Observem que nessa imagem 3, a gente tem uma vista, né, que ela realmente está em uma região mais elevada, está em uma região mais alta. A Grécia exerceu forte influência na cultura ocidental, na literatura, na história, na filosofia, na matemática, no teatro, na política, até nos jogos, né, nos esportes, né, gente? Nós não podemos esquecer que os Jogos Olímpicos eles surgiram na Grécia Antiga e eles se mantêm até hoje. Claro que muitas modalidades estão diferentes, novas modalidades de esporte foram incorporadas, mas a tradição dos Jogos Olímpicos ela permanece. O conhecimento ocidental deve muito à civilização grega. Vamos entender um pouquinho como que era a educação em Esparta, a educação espartana. Esparta, gente, ela era uma cidade militarizada. Então, a formação, ela era com o objetivo de formar soldados. A educação espartana tinha como objetivo principal formar soldados fortes, valentes e capazes para a guerra. Nessa civilização, gente, aquelas crianças que nascem com problemas, elas são descartadas porque elas não vão ter utilidade na sociedade. Nessa época, eles tinham esse pensamento. Os meninos, a partir dos 7 anos de idade, deixavam a sua família para serem educados. Quem era responsável por essa educação dos meninos, a partir dos 7 anos de idade, era o Estado de Esparta. Não era a família que tinha a obrigação de dar essa educação, tá? Tinham treinamentos militares até completar 20 anos, quando entravam para o exército. Então, eles eram preparados, eles eram treinados para entrar para o exército. Os meninos andavam descalços e com a cabeça raspada. Aprendiam leitura e escrita até os 14 anos. Nessa cidade, nessa polis, as mulheres em Esparta, elas não tinham educação como os meninos. Elas não iam para um local, elas não deixavam as suas casas para ir estudar. A educação que elas tinham era em casa. Elas eram educadas em casa o suficiente para administrar as propriedades da família, sendo que a leitura e escrita faziam parte desses aprendizados. Algumas, gente, também recebiam treinamento físico. A gente tem que lembrar que Esparta ela era uma cidade militarizada. Então, todos tinham que estar preparados. Claro que os homens, né, eles tinham o dever, eles tinham a obrigação, não é verdade? Vamos entender agora sobre Atenas, entender um pouquinho sobre como era a educação em Atenas. Em Atenas, a educação dos meninos se preocupava com o conhecimento, com o desenvolvimento intelectual. Então, tem uma grande diferença, né, de Atenas para Esparta. Em Atenas, vai valorizar o conhecimento, né, o desenvolvimento intelectual. Os atenienses, eles visavam, né, gente, eles valorizavam o equilíbrio corpo-mente, o desenvolvimento deste equilíbrio. O corpo e a mente precisavam estar em equilíbrio, ter um desenvolvimento em equilíbrio. Nos primeiros anos de educação, o menino aprendia a ler e escrever.
Mais tarde, tinha educação física, aritmética e música. Recebia treinamento militar dos 18 aos 20 anos. E embora, gente, os meninos eles não recebessem treinamento militar como em Esparta, eles tinham que estar disponíveis, se eles fosse preciso, né? Eles tinham que estar disponíveis ao exército. Os atenienses diziam que o homem completo deveria ter uma mente sã em um corpo são. Então, para os atenienses, tinha que desenvolver tanto o corpo físico quanto a mente. Não adiantava você ser forte, ser valente, se você não tinha conhecimento. E não adiantava você ter todo o conhecimento do mundo se você não cuidava do seu físico também. As meninas, diferente de Esparta, as meninas em Atenas, elas não vão aprender a ler e escrever. Elas vão aprender apenas as tarefas domésticas para se tornar uma boa esposa. Então, elas eram preparadas para o casamento, para viver o casamento, para viver dentro de casa, cuidando da casa, do marido, dos filhos, né, para realizar bem as tarefas domésticas. Lá em Esparta, nós vimos que as meninas elas aprendiam a ler, elas aprendiam a escrever, elas tinham que ter um conhecimento suficiente para cuidar das propriedades das famílias, né? Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos em relação à educação de Atenas e em relação à educação de Esparta. É, Atenas, gente, além de ser o berço da democracia, o que quer dizer isso? As primeiras formas de democracia surgiram em Atenas. Foi os primeiros momentos, né, em que a população ela começou a exercer seus direitos, a solicitar os seus direitos, a brigar por seus direitos. É neste momento que a população, que a sociedade começa a participar na tomada de decisão política. Então, a política, ela envolve também a vontade popular. Então, a população, ela era consultada. A população vai participar dessa política, dessa organização política também. A forma de desenvolvimento urbano e as atividades intelectuais exerceram muita influência no mundo ocidental. Em Atenas surgiram importantes filósofos como Sócrates, autor da frase "só sei que nada sei". Sócrates, gente, ele foi um importante filósofo naquela época, e ele ainda influencia outros filósofos. Quando ele fala "só sei que nada sei", é que a gente nunca sabe tudo. O conhecimento ele não se esgota. E por mais que a gente ache que sabe alguma coisa, a gente tem sempre que procurar mais conhecimento. Ele também é o autor da frase "conhece-te a ti mesmo". Em Esparta, vai surgir um líder chamado Licurgo. O Licurgo, gente, ele era legislador e educador. Ele era educador militarista, né? Então, ele era um militar. E ele fez de Esparta um modelo a ser seguido pelas cidades-estado. Como assim um modelo? A organização política, né, dos poderes, a organização dos poderes na política era um modelo. Então, Esparta se tornou um modelo para as demais cidades-estado. Lembrando que cidades-estado são aquelas cidades independentes, aquelas cidades que possuem o seu governo, que possuem a sua administração, possuem a sua organização comercial e a sua organização social. São as polis, né? Lembrando também que as polis, elas não surgiram de uma vez, foi um processo, foi uma construção. E no Brasil, como que era a educação antigamente? E hoje, como está a educação? Bom, gente, no Brasil, a educação, ela teve início com a chegada dos portugueses. Com os portugueses vieram alguns padres jesuítas, eram padres católicos. E esses padres jesuítas, eles começaram a catequizar os indígenas, a evangelizar estes indígenas. As crianças, gente, dessa época da colônia, elas tinham aula em casa, o professor ia na casa delas para ensiná-las. Mas eram todas as crianças que tinham direito a essa educação, a esse ensino? Não, aquelas crianças que os pais tinham condições de pagar pela aula.
Então, eram aquelas crianças que tinham boas condições financeiras, né? A educação aqui no Brasil, gente, ela vai ter relevância, né? Ela vai ser considerada importante de fato, e vai ser valorizada com a Constituição de 1988, quando vai dizer na Constituição que a educação ela é um direito de todos e que o Estado ele tem a obrigação de fornecer educação para toda a população, educação gratuita, tá bem? E também a educação, né, gente, ela não é só um dever do Estado, é do Estado junto com a sociedade. A sociedade, ela tem importante participação. Vamos falar um pouquinho sobre a educação tradicional e educação contemporânea. Inclusive, nós já vimos um pouquinho disso no início do ano, né? A educação tradicional é aquela educação antiga, né? Era como era a educação antigamente. Observem que até a sala de aula ela é diferente, né, gente? As mesas são diferentes. Atualmente está muito mudado, né? Muita coisa diferente, tecnologia, material, mesa, recurso didático, né? As escolas das épocas passadas seguiam uma linha de ensino tradicional, com um sistema rigoroso e muito formal, ou seja, não tinha interação do aluno com o professor. O aluno ele não podia rir, ele não podia conversar, ele não podia sequer questionar o professor, falar que não entendeu. Aquele aluno que chegava em sala, que era perguntado e não sabia responder, ele era inclusive castigado, e alguns castigos severos, né? Atualmente, as escolas proporcionam um ambiente confortável e construtivista, com o objetivo de propiciar a interação entre o meio e o objeto. No meio que você está estudando, né? Você vai se relacionar com o professor, você vai se relacionar com os seus colegas, você vai ter material disponível para pesquisar, para estudar, né? Outro exemplo de educação tradicional, o professor ele era a autoridade máxima da sala de aula. O aluno ele não podia questionar o professor, ele não podia perguntar ao professor, ele tinha que acatar tudo que o professor falava. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, o aluno ele pode perguntar, ele pode questionar. Não quer dizer, gente, que o aluno ele possa desrespeitar o professor. Ele tem que ter educação para perguntar, ele tem que saber perguntar. Hoje em dia, o aluno ele tem muito mais liberdade dentro da sala de expressar as suas ideias, as suas opiniões, que antigamente. Na educação tradicional, as punições neste ambiente escolar causavam muito medo às crianças, que temiam em fazer algo que não estivesse de acordo com as regras. Nessas imagens aqui, né, nós estamos vendo as crianças sendo punidas, né? Provavelmente porque ou elas perguntaram, ou elas deixaram de fazer o dever. Não é verdade? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a criança tem a liberdade de expressão. Ela faz parte do mundo que vive, tem seus deveres e seus direitos. Nós estudamos isso na aula anterior, não é verdade? A criança ela tem direito e dever, e esses direitos e deveres eles devem ser respeitados. E o erro é visto como aprendizado e uma forma de aprimorar o que lhe foi ensinado. Então, a criança ela também tem o direito de errar. Se a professora perguntar alguma coisa na sala e ela não souber, não tem problema, né? Ela tem o direito de errar, ela pode errar, inclusive, né? Então, assim, hoje em dia, a educação, ela está muito mais fácil, né? O ensino está muito mais fácil, mesmo porque nós temos mais recurso disponível. Nós temos a internet, nós temos o celular que a gente pode pesquisar, nós temos uma gama maior de materiais disponíveis para a gente estudar, não é verdade? Finalizamos esta aula. Assistam a videoaula novamente, se for preciso, tá? Façam anotações, registrem as principais ideias no caderno para fixar o conteúdo. Fazer esses exercícios aqui do livro de história, páginas 176, 177, 179, 180, 183, 184 e 185. Façam com bastante atenção, tá bom?
Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho sei.